Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária nesse dia 11 de junho de 2020. Peço, 1º de junho de 2020. Peço luz e sabedoria a Deus para conduzir da melhor maneira esta sessão. Peço a todos que em pé ouçamos um trecho bíblico que será lido pelo novo vereador, Joelmir, e em seguida ouviremos o hino nacional. Boa noite a todos. A palavra de Deus encontra-se no livro 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou por seu nome, Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém. Seu Senhor, essa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ao Padre amado, teu agrado, salve, salve. Brasil, sob intenso raio bíblico, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desperta forte Padre do Poço, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, tua espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada. Os pioneiros que histórias mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente Deus esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, ao som do mar e à luz do céu profundo, só Brasil florão da América, iluminado o som do novo mundo, do que a terra mais ainda, teus sonhos lindos campos têm as flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, chora a casa, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lar do Cristo estrelado. Bendito o verde louro dessa flâmula. Bendito o verde louro dessa flâmula. Mas no futuro e glória do passado. Seres da justiça clama forte. Verás que o filho teu não foge à luta, incrivelmente adora a própria morte, terra adorada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desses solas, mãe, gente, pátria amada, Brasil. Peço, senhor secretário, por gentileza, que faça a leitura do extrato da ata da última sessão. Senhor presidente, Pois não?
Peço que Vossa Excelência coloque em votação o pedido desse vereador pela dispensa da leitura do extrato da ata da última sessão. O pedido do nobre vereador está em votação. Aqueles que discordam, que se levantem agora. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da pasta contendo a leitura dos expedientes recebidos do Executivo. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Leitura de expediente recebido do Poder Executivo. Ofício de número 460 de 2020, Prefeitura de Boituva, referente ao ofício de número 3 de 2020, Comissão de Assuntos Relevantes CAR Covid-19, protocolo de número 6.134. Respostas aos questionamentos apresentados ao Departamento de Licitação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social. Ofício de número 29, FSSB de 2020, Fundo Social de Solidariedade de Boituva, referente à resposta do requerimento de número 284 de 2020. Ofício de número 355, 356, 429 a 431, 434, 435, 437, 439 a 441, 443, 444, 447 a 451, 454, 458 a 467, referente às respostas dos requerimentos de número 231, 240, 261, 275, 283, 284 a 291, 293 a 302, 304 a 306, 313 a 315 e 321. Todos os requerimentos respondidos do ano de 2020. Obrigado, senhor secretário. Por gentileza, proceda para nós a leitura de expedientes diversos. Leitura de expediente recebidos de diversos. Protocolo de número 935. Ofício CGB-CRRM. Número 349. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Referente ao ofício da Câmara Municipal de Boituva, de número 50 de 2020, que encaminhou os requerimentos de número 125 e 131. Protocolo de número 929 de 2020, número do ofício 19 de 2020, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente à cópia integral em mídia digital do processo de contas do exercício de 2017 do Executivo Local. Ler documento por inteiro, após a leitura, entregar ao presidente. O ofício do Tribunal de Contas será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes recebidos do Executivo. Veto. Começa no. Quero ver agora. Não, esse aqui já deu. Já deu. Agora a leitura de que agora, então? Veto. Ah, leitura de vetos, tá. Veto ao projeto de lei complementar de número 2 de 2020, autoria Fernando Lopes da Silva. Assunto: veto ao projeto de número 2 de 2020, de autoria do Legislativo, que dispõe sobre a concessão de isenção de pagamento das multas e juros de mora em decorrência à inadimplência do IPTU e ISS em nosso município, no período que perdurar a pandemia de Covid-19 e da outras providências. Os vetos irão para as comissões competentes. Por gentileza, senhor secretário, proceda à leitura do projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo de número 19 de 2020, autoria mesa diretora. Fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários para a legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências. O referido projeto irá para as comissões competentes.
Nesse momento, proceda a leitura dos expedientes da presidência. Demonstrativo das receitas e das despesas do exercício de 2020, período base, saldo inicial do período. Março, R$ 386.553,25. Abril, R$ 118.623,04 e no acumulado, R$ 33.049,10. Receitas arrecadadas, receita de duodécimo. Em março, R$ 400.625. Em abril, R$ 371.458,33. No acumulado, R$ 1.573.333,33. Receitas extra-orçamentárias. No mês de março, R$ 45.107,77. No mês de abril, R$ 39.800,92. No acumulado, R$ 284.010,08. Total da receita no mês de março, R$ 445.732,77. No mês de abril, R$ 411.259,25. No acumulado, R$ 1.857.347,43,41. Despesas pagas, despesas orçamentárias no mês de março. O valor é de R$ 279.322,58. No mês de abril, são R$ 285.223,22. No acumulado, é R$ 1.113.351,30. Despesa extra-orçamentárias. No mês de março, R$ 72.340,40. No mês de abril, R$ 35.642,75. E no acumulado são R$ 210.424,89. Restos a pagar de 2019. No mês de março, 12 mil. No mês de abril, não tem nada. No acumulado são R$ 17.000,600. Devolução de duodécimo. No mês de março foi devolvido R$ 350 mil. Em abril, não foi devolvido nada e no acumulado foi devolvido no valor de 350 mil. Total das despesas. No mês de março, são R$ 713.662,98. No mês de abril, R$ 320.865,97. E no acumulado é R$ 1.681.376,19. Saldo final do período de março, R$ 118.623,04. No mês de abril, são R$ 209.016,32. E no acumulado, são R$ 209.016,32. Esse é o demonstrativo das receitas e despesas. Por favor, senhor secretário, proceda à leitura dos projetos de resolução. Projeto de resolução de número 6, de autoria da mesa diretora, fixa os subsídios dos vereadores para a legislatura do ano de 2021 a 2024 e da outras providências. Projeto de resolução será encaminhado à ordem do dia. Por gentileza, senhor secretário, proceda à leitura da emenda modificativa ao projeto de lei número 11/2020. Projeto de número? A emenda modificativa número 11. Tá. Esse aqui, né? Emenda número 1 de 2020, Delson Marcel de Góes. Se trata de uma emenda da redação do projeto de lei de número 11 de 2020, de autoria do Legislativo, que altera o inciso 1º do artigo 8º da Lei Complementar de número 2.282 de 2012, de 18 de dezembro de 2012, que concede o auxílio alimentação aos servidores públicos. A emenda modificativa será encaminhada junto com o projeto para votação na ordem do dia. Senhor secretário, por gentileza, proceda à leitura dos requerimentos dos vereadores. Requerimento de autoria do vereador Rodrigo Calzeta Freire. Requerimento de número 358. Requer saber das secretarias municipais o quantitativo das horas extras. Requerimento de número 359. Requer saber sobre o convênio
de número 8437/74 de 2017, referente ao ginásio de esportes lutas marciais. Requerimento de número 360, requer saber sobre o que supostamente foi extraviado durante a mudança da Secretaria Municipal de Educação em junho de 2019. Requerimento de número 363, requer saber informações sobre o deferimento da solicitação para disponibilidade de ambulância e auxiliar de enfermagem. Requerimento de número 365, requer saber sobre kits escolares para os discentes da rede municipal. Esses são os requerimentos de autoria do vereador Rodrigo Calzeta Freire. Muito bem. Os requerimentos de autoria do novo vereador estão em discussão. Estão em votação. Aqueles que discordam, que se levantem agora. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Sidney Bom. Requerimento de número 333. Solicita ao Executivo Municipal informações sobre a UBS Dr. Arnaldo Sotovia Arruda, no Jardim Faculdade. O requerimento está em discussão. Está em votação. Aqueles que discordam, que se levantem agora. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Tiago de Castro Souza. Requerimento de número 353. Requer do Poder Executivo esclarecimento sobre a falta de regularização do estudo de impacto de vizinhança que foi apresentado à Prefeitura para a realização de empreendimentos públicos ou privados. Requerimento de número 361. Requer posicionamento do Executivo Municipal sobre a indicação do projeto de lei que institui a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do Programa de Metas pelo Poder Executivo, apresentado através da indicação de número 79 de 2020. Esses são os requerimentos de minha autoria. Os requerimentos de autoria do novo vereador estão em discussão. Estão em votação. Aqueles que discordam, que se levantem agora. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Valdivino Antônio Marcusso. Requerimento de número 329. Requer informações do chefe do executivo local quanto à distribuição de merenda aos pais e aos responsáveis dos estudantes matriculados na rede de educação básica em razão da situação de emergência, calamidade pública instaurada. Requerimento de número 338. Requer do executivo informações quanto às empresas inscritas junto ao cadastro municipal a fim de oferecer o serviço de transporte por aplicativo. Os requerimentos de autoria do vereador Valdivino Antônio Marcusso estão em discussão. Estão em votação. Aqueles que discordam, que se levantem agora. Aprovado por unanimidade. Requerimentos em conjunto dos vereadores Joelmir Pereira Camargo e Valdivino Antônio Marcusso. Requerimento de número 351. Requer informações sobre a criação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, conforme anunciado no sítio oficial da Prefeitura. Requerimento de número 352. Requer informações sobre o contrato de número 65 de 2020, que dispõe sobre a reabertura da UBS Água Branca. Requerimento de número 354. Requer informações sobre o voto da conselheira do Tribunal de Contas no processo TC 004511-989-18-8. Requerimento de número 356. Requer informações sobre a reunião que ocorreu com a equipe gestora interina do Hospital São Luís, onde a Prefeitura Municipal de Boituva se compromete em arcar com os pagamentos dos novos funcionários contratados do hospital. Esses são os requerimentos em conjunto do vereador Joelmir Pereira Camargo e do Valdivino Antônio Marcusso. Os requerimentos dos nobres vereadores estão em discussão.
Estão em votação. Aqueles que discordam, que se levantem agora. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador do vereador Adilson Aparecido Leite. Requerimento de número 347. Reitero o requerimento de número 175, que versa sobre as escalas dos médicos plantonistas do Hospital São Luís do ano de 2019. Requerimento de número 349. Reitero o requerimento de número 198, que versa sobre os contratos dos médicos prestadores de serviço do Hospital São Luís no ano de 2019. Esses são os requerimentos do vereador Adilson. Os requerimentos do nobre vereador estão em discussão. Estão em votação. Aqueles que discordam, que se levantem agora. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Hernando Mauro Jorge de Aquino. Requerimento de número 323. Requer informações detalhadas da Prefeitura com os valores gastos e prazos de entrega da Praça da Criança. Requerimento de número 324. Requer informações sobre o plano de governo do então candidato a prefeito, professor Fernando. Requerimento de número 325. Requer saber da Prefeitura sobre a previsão de ressarcimento dos valores de reembolso aos estudantes do nosso município. Requerimento de número 345. Requer informações sobre os custos de manutenção e prioridade do itinerário que o novo ônibus escolar terá. Requerimento de número 346. Requer saber se houve compra de respiradores por parte da Prefeitura. Requerimento de número 348. Requer saber se a Prefeitura realizou compra de EPIs para o combate do coronavírus. Requerimento de número 350. Requer saber do Poder Executivo Municipal sobre a compra de testes para detecção do Covid-19. Esses são os requerimentos do vereador Hernando. Antes de pôr em votação, eu gostaria de fazer uma retificação. Os requerimentos de autoria do vereador Adilson Aparecido Leite contaram com o voto da maioria, mas com a ausência do vereador Haroldo. Os requerimentos de autoria do vereador Hernando Mauro Jorge de Aquino estão em discussão. Estão em votação. Aqueles que discordam, que se levantem agora. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador José Carlos de Araújo Silva. Requerimento de número 339. Requer informações referentes a providências em relação à limpeza e manutenção dos terrenos urbanos, baldios e particulares. Requerimento de número 340. Requer informações referentes a providências em relação à ponte que liga o bairro Jardim Paraíso ao bairro Cabreúva, próximo ao loteamento Céu Azul, que encontram-se completamente danificadas. Requerimento de número 341. Requer informações referentes ao programa de castração de animais. Esses são os requerimentos do vereador José Carlos. Os requerimentos de autoria do nobre vereador José Carlos de Araújo Silva estão em discussão. Estão em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimentos de autoria do vereador Nelson Maciel de Góes. Requerimento de número 330. Requer informações referentes à existência ou não de débitos nos aluguéis dos veículos que foram alugados pelo nosso município. Requerimento de número 331. Requer informações referentes à higienização nos veículos públicos que transportam pacientes no nosso município. Requerimento de número 332. Requer informações referentes aos gastos realizados pela municipalidade em decorrência do Covid-19 em nosso município. Requerimento de número 334. Requer informações referentes às trocas de lâmpadas em nosso município. Requerimento de número 335. Requer informações referentes à troca de óleo e filtro de óleo de toda a frota de veículos municipais e terceirizados que prestam serviço para a Prefeitura de Boituva. Requerimento de número 336. Requer informações referentes ao Poder Executivo Municipal que está realizando ou pagando os cursos de transporte coletivo de passageiro e o curso de urgência e emergência para os motoristas municipais do nosso município. Requerimento de número 337.
Requer informações referente à municipalidade está descontando vale alimentação dos funcionários públicos afastados em decorrência do Covid-19 em nosso município. Requerimento de número 342. Requer informações referente ao pregão presencial de número 3 de 2020 na compra do solo brita, efetuado pelo nosso município. Requerimento de número 343. Requer informações referente à reforma e manutenção que está sendo realizada no município na UBS Água Branca. Requerimento de número 355. Requer informações referente aos gastos realizados pela municipalidade em nosso município. Requerimento de número 357. Requer informações referente ao relatório realizado pelo Tribunal de Contas do ano de 2018 em nosso município. Esses são os requerimentos de autoria do vereador Nelson. Os requerimentos de autoria do vereador Nelson Maciel de Góes estão em discussão. Eu queria comentar o requerimento 331, na qual eu pedi informações sobre higienização de veículos. O porquê eu fiz esse requerimento? Porque tem uma paciente que está fazendo hemodiálise, está indo para o setor de Sorocaba e ela está com a Covid-19. Os motoristas coitados são obrigados a conter o paciente e, por lei, hoje, nós temos que se tratar mesmo que tenha Covid. Eu estou atendendo pacientes portadores da Covid quase todos os dias, mas o prefeito tem que higienizar os veículos. Isso daí é uma doença que hoje está matando, que está levando muitas pessoas à morte, e nós temos que ter o respeito, pelo menos por aquele que trabalha levando, transportando os pacientes. Também aqui eu fiz um requerimento pedindo informações do pagamento de curso de transporte coletivo de passageiro, de curso de urgência. A semana passada, nossa ambulância foi para Sorocaba e ali se deparou em uma batida com outro veículo. O que aconteceu? Não pôde registrar um boletim de ocorrência, pois os motoristas não tinham o curso adequado. Por não ter o curso, teve que vazar do lugar, não pôde acessar o seguro. Agora estão brigando com a seguradora de quem bateu o veículo. Ou por quê? Porque o prefeito não teve a capacidade de dar o curso coletivo aos nossos transportadores de pacientes. Também eu fiz aqui um requerimento ao pregão presencial. Esse requerimento é o 342, na compra de solo brita. Ele foi gasto um valor de R$ 1.439.200. Esse solo brita, pelo que eu fiquei sabendo, com pessoas especializadas dentro da prefeitura, esse solo brita é feito para a estrada. E aqui esse solo brita da Zara, Mela, provavelmente essa empresa, supostamente do tal do Jean, ela foi aberta em 17/1/2017, a sua capital inicial 95 mil de Tararé. E o que corresponde? Solo brita para prédio público? Também aqui, ó, na Água Branca, fiz um requerimento, eles estão pagando esses acendedor de luz aí, eles estão pagando preço absurdo. O negócio custa R$5, estão pagando mais de 80. Lâmpada de R$30, estão pagando preço absurdo. Então, como eu tive denúncias, e nós, como fiscalizador do povo, essa empresa que foi contratada por lá, ela se abriu em 10/5/2009. A capital social 988 mil. De Osasco também, de um suposto tal de Jean. Denúncias vindo para este vereador, nós, como representantes da população, nós temos que fazer a fiscalização, cobrar pelos direitos do povo. Aqui fica a minha fala, e por isso, vocês desculpa de eu estar questionando sobre os meus requerimentos, que é muito importante, na comissão do Val Marcucci e do UCA, estar fiscalizando este contrato que eu fiz aqui. Eu pedi os materiais adquiridos individualizado, detalhado, quantidade de materiais comprados, valor pago por unidades de matérias, valor pago por material, local adquirido, nome do funcionário responsável pela fiscalização dos valores dos materiais, nome do funcionário responsável pela fiscalização da dispensa de licitação,
cópia de nota fiscal e todos os produtos por fim, cópia de todo o processo que justificou a dispensa desta licitação 19 de 2020. Mutei, né? Fala pro Nelson protocolar isso daí para Carcovide, porque às vezes eles falam lá e não vem para nós, né? O requerimento está em votação. Aqueles que discordam, que se levantem agora. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Pedro Teodoro Filho. Requerimento de número 362. Requer informação sobre o contrato com a empresa Start Engenharia, que realiza a manutenção de troca de lâmpadas em nosso município. Requerimento de número 364. Requer informações da empresa Start Engenharia sobre o contato com a Prefeitura Municipal de Boituva. Os requerimentos de minha autoria estão em discussão. Estão em votação. Aqueles que discordam, que se levantem agora. Senhor presidente. Sim. Questão de ordem. O microfone não estava ligado, por isso que eu não pronunciei na hora da discussão do seu requerimento. Eu gostaria só de... Recentemente eu estive na prefeitura, juntamente com o vereador Uca e com o vereador Valdivino, e nós questionamos com relação à empresa e à troca de lâmpadas no nosso município. E nós fomos informados que encontra-se mais de 800 protocolos na prefeitura para trocas e reparos de lâmpadas no nosso município. E que a atual empresa está realizando apenas em torno de 20 trocas por mês, devido a um rompimento de contrato. Se não me falha a memória, a prefeitura fez um acordo com a empresa para pagamentos, não está cumprindo com esse pagamento, e com isso a empresa também não está cumprindo com todo o contrato. Então nós estamos à mercê de uma empresa que não está recebendo e também que não está fazendo o trabalho de acordo com o contrato. Fomos informados também que eles estão num processo jurídico para rompimento deste contrato, para fazer uma nova licitação para a contratação de uma nova empresa. Enquanto isso, mais uma vez, a nossa população que sofre, principalmente com as ruas escuras, nesse período de outono, já chegando o inverno, aumentando os riscos não só de assaltos e crimes, mas também de acidentes automobilísticos na nossa cidade. Então, quero aqui deixar registrada a minha fala, que eu estive presente na Prefeitura Municipal, juntamente com o vereador Val e juntamente com o vereador Uca. Infelizmente, foram essas informações que nós obtivemos. Abra o microfone do Val. Só um minutinho, Val. Vai abrir o microfone seu. Ok, Val. Pode falar, pode falar. Senhor presidente, pela ordem só, como foi citado pelo Nelson, que ele, inclusive, que a gente, aos membros da Carcovide, tome conhecimento de o que está acontecendo, enfim, ele se referia a alguns requerimentos dele, e eu só queria solicitar, não só ao colega Nelson, a todos aqueles que, porventura, queiram encaminhar, queiram que a Carcovide essa comissão tome conhecimento de algum fato, que encaminhe protocolo dentro da Carcovide, que a gente possa tomar as providências cabíveis. Beleza, Nelson? Obrigado, presidente. Gostaria de dizer que enviamos
um requerimento para Start, que é a empresa que cuida, que está com o contrato aí com a prefeitura, e o outro requerimento, cara, prefeitura, perguntando para que fique registrado, porque não está batendo as informações, né? Nosso gabinete entrou em contato com a prefeitura, o departamento ali, que cuida disso, né? Que recebe a solicitação dos munícipes das ruas que estão com lâmpada queimada, e o meu gabinete, como recebeu muitas reclamações, muitos pedidos, entrou em contato. A pessoa que atendeu disse, pasmem, vereadores, o seguinte: olha, a prefeitura mesmo que está fazendo as manutenção com um caminhãozinho próprio da prefeitura. Porém, o caminhão quebrou, então está sem fazer nada, porque a empresa, até onde a gente sabe, a empresa desistiu do contrato. Essa informação por telefone que veio para nós. A empresa abandonou o contrato. Muito bem. Entramos em contato com a empresa, via telefone. O seu gabinete entrou em contato. A empresa disse outra história. Olha, na verdade, a gente está em negociação com a prefeitura. A gente quer trocar, quer trabalhar, mas só que estamos em negociação, em aditamento do contrato. Estamos dependendo deles para assinar esse contrato e começar. Então, percebam, não bate as informações. Nós diversas vezes tivemos denúncias aqui, ou melhor, informações que chegaram para nós, que há 3 meses atrás, há 5 meses atrás, há 6 meses atrás, quando a gente cobrava que não estava acontecendo as trocas, a informação que chegava é que a empresa não estava recebendo. Por isso que ela não estava efetuando. Lembram disso? Vários vereadores aqui mandaram requerimentos. E o setor, quando a gente entrava lá em contato por telefone, essa informação que chegava. Não estão pagando a empresa, como que ela vai fazer? Foi o tempo todo. Agora, pelo que me parece, aditamento você faz quando o contrato vence. Então, provável que esse contrato for esticando, não sei, a gente está pedindo essas informações, mas vejam que há 2 conversas paralelas. Enquanto a prefeitura diz, a empresa abandonou, a empresa diz, eu estou só querendo ter que renovar para mim recomeçar. Então é complicado, né? A gente não sabe realmente o que é que está acontecendo. E por isso que eu mandei 2 requerimentos, um para a prefeitura e um para a Start, para que venham as devidas respostas de maneira escrita, porque o que temos foi por telefone. E, infelizmente, quem sofre é a população, porque as ruas em diversos bairros da cidade estão em muita escuridão. Senhor presidente. Sim. Senhor presidente. Só uma pergunta. Nessa questionamento do senhor lá quanto à negociação, eles informaram que seria falta de pagamento ou não falaram nada? Eles falaram que estão ainda em negociação com a prefeitura, mas citaram que se está atrasado ou não? Não, a gente pergunta, inclusive, isso, porque eles não citou. A gente está perguntando se os pagamentos, o requerimento está bem completo, se quiser eu peço para ler na íntegra. Eu pergunto tanto para a prefeitura, só lembrando, há 2 sessões atrás, e já veio a resposta, está disponível no site, nós perguntamos para a prefeitura se tinha atrasos. E a prefeitura, na resposta que deu, bem sucinta, como sempre, disse que não disse se tem atraso, só disse, olha, os pagamentos são feitos de acordo com as medições. Foi essa a resposta, está disponível aí na casa. Isso há 1 mês atrás. Agora nós estamos perguntando, tanto para a empresa quanto para a prefeitura, se há débitos, qual o valor desses débitos e se o contrato realmente, qual que é a palavra que está valendo, se vai ter aditamento ou não, e se a empresa desistiu, nós estamos questionando aí. Queremos, que é o que disseram por telefone, que nos informe e nos mande o ofício de desistência. Se teve uma desistência, tem um ofício. Se houve uma quebra de contrato, tem um e-mail, tem um ofício, tem alguma coisa que, né, para oficializar isso. Estamos questionando. Não, mas então, você disse que no caso ligou para eles, correto? Quando a gente ligou para perguntar por que não estava sendo feito o trabalho. E a resposta que veio por telefone, tá, e que gerou o requerimento, foi que estão em aditamento, aguardando a prefeitura fazer o aditamento. Por isso que estão aguardando.
Porque eu também tenho informações, se eu não me engano foi o doutor Hernando que comentou, que acho que tem mais de 800 protocolos, né, de pedidos. A informação que já me chegou são mais de 2.000 lâmpadas a serem trocadas. Meu Deus. Então, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. A pandemia também das lâmpadas. E a prefeitura chegou a falar alguma coisa, vereador? Para vocês? A mesma coisa. A mesma coisa que falou por Hernando. A situação informações também. que o Hernando trouxe foi colhidos da prefeitura, Sim. correto? Sim, só que daí diverge, ele falou 800, mas para mim já me passaram 2.000 já. 2.000. 2.000. Segundo a prefeitura. E como vocês podem ver, são informações que não batem, até nos números. 800 para 2.000 é quase 3 vezes mais. Então, quem sabe, por ser por escrito, podemos ter uma resposta mais dentro da realidade, que a gente quer, que nos digam a realidade, a verdade. Senhor presidente. Sim? Pontuando nesse assunto, a gente tem que lembrar a vida inteira que são 3 anos de problema com a empresa Start e a prefeitura. E é interessante que vai chegando nesse montante que fica aí entre 800 e 2.000 lâmpadas queimadas. E nesse período, foi esse impasse. A empresa não recebia ou recebia atrasado. Nós não sabemos de que forma que essa medição era feita ou é feita. De repente, essa empresa está recebendo os valores que não receberam no passado, um trabalho que ela não fez. O problema é muito sério. Então, assim, o governo Fernando, ele passou inteiro no escuro. Então, ele conseguiu ficar por 3 anos, terminou o 4º ano de mandato, deixando a cidade no escuro à mercê desse contrato ridículo. Isso tem que ser falado. Outra coisa, com relação a essa empresa, nós sempre falamos aqui que era muito mais fácil a empresa assumir esse tipo de trabalho, não deixar uma terceirizada. Agora, eu vou deixar um raciocínio para os vereadores. Se o governo, durante todo o seu mandato, não conseguiu resolver o problema de iluminação pública, não conseguiu, ele é menos de 0,5% do orçamento, o valor desse contrato de iluminação pública. Não conseguiram, não equacionaram, não trocaram a empresa porque não quiseram, porque são incompetentes mesmo, e a gente chegar nos dias de hoje aí entre 800 e 2.000 lâmpadas queimadas em Boituva. Agora me falem, como é que agora a gente vai aprovar novos custos, novos gastos com obras, empréstimos, para uma prefeitura que terá o ano que vem, em 2021, um orçamento ainda menor do que tinha em 2018, 19 e 20, se não consegue pagar nem a iluminação pública, senhores? É uma piada. Esse prefeito é uma piada. Ele faz vídeo ainda, paga, para dizer que nós temos que dar mais dinheiro para ele. Para quê? Se ele não conseguiu pagar nem a conta de luz? Pelo amor de Deus, era essa a minha manifestação. E fala o seguinte, pessoal, só não está pior a questão da iluminação pública, porque esse vereador, e vocês são testemunha, cobrou várias vezes aqui, o ano passado, para que a prefeitura participasse do projeto da CPFL de eficiência energética, sem custo algum para o município. Nós tivemos que cobrar aí diversas vezes, e graças a Deus, a prefeitura protocolou o projeto, que é essas avenidas que vocês estão vendo aí com as lâmpadas de LED. Tá? Então, diga-se de passagem, uma grande luta que ocorreu aqui, cobranças, enfim, e que, graças a Deus, as avenidas não estão apagadas porque foram substituídas por lâmpadas de LEDs que vieram desta grande briga que travamos aqui para que a prefeitura participasse desse projeto e o município fosse contemplado. Se não, estaria ainda mais escuridão pela cidade de Boituva. Os requerimentos de minha autoria estão em votação. Aqueles que discordam, que se levantem agora. Aprovado. Oi? Senhor Ferro. Aprovado por unanimidade. Não tem como. Se eu não toco o Luca aqui, nesse dois. O sinal do Valdo, que ele empolgou. Pode continuar, senhor secretário. Agora são as moções, senhor presidente. Nesse momento, o senhor secretário fará a leitura das moções. Moção de número 46, autoria Hernando.
Uma moção de aplausos aos empresários de todo o segmento em nossa cidade, de pequenos, médios e grande porte, que estão empenhados no combate à pandemia causada pelo surto da Covid-19. Moção de número 48, da autoria do Nelson. Uma moção de aplausos à Automecânica Nossa Senhora Aparecida. Moção de número 49, da vereadora Cida. Moção de aplausos aos serviços de obras sociais de Boituva. Moção de número 50, moção do UCA. Uma moção de aplausos ao grupo Alternatril e DJ Ricardo Amaral pela live realizada no dia 23 de maio, com ações voltadas para atender a Fundação Crescer Criança. Moção de número 51, autoria vereadora Dilson. Uma moção de aplausos para a senhora Cristiane Bergamasco Silva. Uma moção de número 52, autoria Pedro. Uma moção de aplausos à cafeteria Bistrô situada na rua Mário Rude, número 207, em frente ao Hospital São Luís. Moção de número 53, moção de repúdio de autoria do vereador Pedro, ao excelentíssimo prefeito de Boituva, Fernando Lopes da Silva, por diversos dossiês que retornaram para serem corrigidos pelo município. Uma moção de número 54, da autoria do vereador Haroldo. Uma moção de aplauso ao senhor Armando Aparecido Trevisan por seus valiosos empréstimos ao município de Boituva. Essas são as moções do dia de hoje. As moções já são previamente aprovadas, então eu solicito uma salva de palmas a todos que receberam a moção de aplauso. Nesse momento, passaremos a ordem do dia. E logo após, eu vou encerrar a sessão, e os vereadores que quiserem usar o uso da tribuna, antes de passar para a ordem do dia, a gente vamos sinalizar aqui já, quem está aqui pode preencher. Quem está em casa, tem interesse de fazer uso da tribuna, faz um sinal com a mão para a gente já registrar aqui. Vereador Uca. Val vai usar a tribuna, por favor. Val Marcusso. Tá. Quem mais? Só o Val, os que estão em casa? Ok. Pergunta aqui já no plenário se alguém vai usar. Não termina a sessão? Dentro da sessão. Desculpe, então eu não encerro a sessão. Ok. E aqui? Aqui presente, os demais que querem, a folha já vai correr para vocês, tá? Pode ensinar meu nome. Nesse momento, passaremos a ordem do dia. Por gentileza, senhor secretário, faça a leitura para nós do veto número 1/2020. Veto número 1 de 2020, autoria Fernando Lopes da Silva. Veto ao projeto de lei de número 5 de 2020, que dispõe sobre a concessão de auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica no município de Boituva e da outras providências. O veto está em discussão. Senhor presidente, Sim. nobres vereadores, gostaria de pedir a atenção de todos referente a esse veto que chegou, o que me causou muita estranheza, porque é notório, vocês acompanham pelas televisões, pela internet, o aumento do abuso, do desrespeito, da violência, inclusive em alguns casos até de vítimas fatais. As mulheres vêm sofrendo no nosso Brasil e não é uma realidade, isso também é uma realidade aqui no nosso município, infelizmente. O projeto que foi apresentado por esse vereador e já aprovado pela Casa por unanimidade, ele dispõe sobre concessão de aluguel, auxílio aluguel, às mulheres vítimas de violência doméstica que estão sobre a medida protetiva, a Lei Maria da Penha. Então, para uma mulher chegar a esse ponto, com certeza ela sofreu muito. E acredito que venha sofrendo. Porque o dano não é só físico, o dano é, inclusive, psicológico. Então, essa é uma das alternativas que essa casa achou, uma vez que a inércia
do governo municipal se faz presente através de políticas públicas que não são executadas. Então, a casa tomou essa iniciativa e o prefeito simplesmente vetou, virou as costas para uma coisa muito importante, para um assunto, um tema muito, mas muito delicado. Então, eu quero aqui já manifestar que eu sou a favor da derrubada do veto e gostaria que os nobres vereadores também seguissem esse meu posicionamento, porque com certeza farão um grande bem para as nossas mulheres. Então, senhor presidente, essas são minhas palavras inicialmente e fico à disposição aqui se algum vereador fizer algum outro questionamento. Por enquanto é só, muito obrigado. Vereador Jomir, gostaria de um questionamento. Se o nobre vereador, por acaso, tem alguma estatística, o quantitativo de mulheres que, no caso, sofreram essa situação? Ney, estatística Ou registrado também, né? Não, mas aqui em Boituva, a gente tem uma Boituva, noção. aqui em Boituva, recentemente nós vimos. Sim, eu lembro de um caso, sim. Bastasse um caso, já era necessário. Mas a estatística no Brasil é muito grande. É uma coisa que não tem cabimento nós virarmos as costas para esse caso também. Não tem cabimento. Isso porque, para chegar a esse ponto, essa mulher denunciou. E se imagina aquelas que não têm a coragem de denunciar. Nós temos alguns casos, inclusive pessoas conhecidas do nosso convívio, que sofreram e sofrem. E quando essa casa aprovou o projeto, eu tive muita repercussão positiva nas redes sociais, agradecendo os nobres vereadores, a casa, por essa atitude. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: façam, que fosse uma mulher, mas façam por amor. Não Senhor presidente. Não é o caso, né? É que eu já tenho também concreto o meu voto, só para ver se por acaso você saberia, né? Falei 2, 3 ou 5, mas eu tenho, independente de como você falou, se fosse 100 eu tenho, ou fosse uma pessoa, eu já tenho minha decisão formada. Tranquilo. Senhor presidente. Sim. Agora no mês de março, foi publicado que 30% a mais de casos de violência contra a mulher nesse período da quarentena. Aqui em São Paulo, nós temos um núcleo de gênero e um centro de apoio operacional criminal do Ministério Público de São Paulo, que registraram em março. Foram decretadas 2.500 medidas protetivas em caráter de urgência. No mês anterior, foram 1.934. Então, infelizmente, é uma realidade o aumento do número de casos de agressões contra a mulher. Um absurdo o que nós estamos vivenciando em 2020. Quero aqui aproveitar só para lembrar também, infelizmente, o racismo tem aumentado também, fato que aconteceu nos Estados Unidos e fato que a gente vê aqui no Brasil diariamente. Então, o manifesto aqui é de apoio para a derrubada do veto do prefeito. Senhor presidente. Sim. Enquanto o vereador Ney questionava o vereador Uca, eu corri aqui pegar na minha estante o jornal Cidade de Boituva dessa semana, a edição 1323, agora do dia 29 de maio, bem recente. E eu sempre leio o jornal inteiro. E no caderno 2, que é a página policial aqui, são 2 casos de violência nos últimos dias. Aqui que o jornal noticiou. O primeiro, uma mulher de 57 anos foi agredida pelo companheiro com um folhão de cana. Então tá aqui, ó. Acho que dá para a câmera pegar, ó. Marido agride esposa com folhão de cana. E o segundo, na mesma semana, uma mulher de 27 anos também foi agredida também com um folhão de cana. Então foram 2 crimes idênticos. E se nós formos lembrarmos, há
a Dani, muito conhecida no Brasil inteiro, ela teve o corpo mutilado com um folhão de cana dentro do ônibus, a nossa monitora Dani. Então, meus caros, eu não preciso falar mais nada com relação a isso, né? Com relação a essa problemática. E se pegarem os jornais das últimas semanas, vai ter algum caso de violência contra a mulher. Se não tiverem mais, eu só mostrei 2 da última semana. Então, eu acredito que não precisa de estatística maior do que essa. Senhor presidente, Sim? também quero fazer a colocação da pergunta que o vereador Ney fez à UCA. Desde o dia 28 de abril, estaria disponível para ele, qualquer um outro consultar. A Secretaria de Ação Social respondeu a um requerimento que eu fiz, perguntando sobre violência à mulher. E os dados que eles responderam são muito alarmantes, principalmente porque até o dia 28 de abril, que é quando eles responderam, os números eram mais que a metade do que o ano passado inteiro. Então, deixa eu colocar aqui para quem quiser consultar depois. Trata-se do requerimento 186/2020 que eu fiz, referente aos atendimentos ocorridos por violência contra a mulher no CREAS, ano de 2018. 69 atendimentos de vítimas de violência doméstica, né? 2019, 94, e 2020, até o fim de abril, 58. Mais da metade já do que 2019 inteiro. E para nossa tristeza, quando a gente pergunta para a Secretaria de Ação Social qual é o planejamento de combate, prevenção e apoio a essas mulheres, eles responderam que no Dia da Mulher foi feita uma roda de conversa. Então, um planejamento e uma assistência absurdas, né? Horríveis, perto desses números tão crescentes. 94 no ano passado e 58 esse ano. Isso, como a gente já disse em outros vereadores falaram, isso que chegam a ser registrados, né? Então, são esses os números, e daí a importância de uma criação de uma medida efetiva, não só uma roda de conversa, né, com essas pessoas. Inclusive, se o veto viesse acompanhado da proposta do prefeito já protocolando um projeto semelhante, coisa do tipo, aí tudo bem. Como ele não fez e temos certeza que não tem intenção de fazer, é de extrema importância que a gente derrube o veto e aprove o projeto. Fazendo assim, o projeto ser aprovado. Obrigado. Senhor presidente. Ô, Martins, pode continuar. Uca, só para concluir. Quando existe uma violência contra a mulher e ela é repercussão nacional ou estadual ou regional, praticamente todos os vereadores fazem algum tipo de manifestação pública. Esse é o momento do vereador que talvez vá concorrer à reeleição e vai ter do seu lado mulheres, talvez até mulheres que já passaram por esse tipo de violência, se posicionar. O prefeito já se posicionou, não está nem aí. Mas agora é hora dos vereadores se posicionarem com relação a isso. Era só isso. Senhor presidente. Senhor presidente. Sim. Pode falar, Val. Dá licença, Uca. Seguinte, eu acho que foi dito tudo que tinha que ser dito, mas principalmente você, como disse o Hernando, se eu não me engano, se tiver um caso, já justifica. Ou se um caso justificável. Todos nós sabemos, isso é notório, que a grande maioria das mulheres afetadas por violência não fazem denúncia. Até por receio de retaliação do companheiro. Nós sabemos disso. Ou não sabemos disso? Sabemos disso, sim. Como disse o Rodrigo, são 50 e poucos casos registrados até março ou abril, é isso, Rodrigo? Isso, mas não registrados em boletim de ocorrência, né? Registrados lá no Centro... Na Ação Social, na Secretaria de Ação Social. Ação Social. Mas o número é muito maior, então. Então, depois o projeto é simples. O auxílio aluguel àquelas mulheres vítimas de violência que comprovadamente foram violentadas de alguma forma dentro de casa. Então, prefeito, acorda, prefeito. Pelo amor de Deus, você está com a cabeça, como disse o Martins, ainda bem que você pensa dessa forma. Eu estou dizendo politicamente, porque
É ridículo você pensar dessa forma. Mas, politicamente, você não tem a menor noção do que você está fazendo. E o lado humano que é importante nesse momento. Como é que você pode vetar um projeto desse e comprovadamente as mulheres que foram vítimas têm? Agora, se nós não aprovarmos, seja um caso 50 ou 200, elas não terão esse apoio. Então, nós temos que derrubar esse veto, sim, com toda a veemência, minha opinião. Senhor presidente, Sim. gostaria de manifestar também, dizer que meu voto é contra o veto, com certeza, em homenagem a Dani, que é uma filiada do Democratas, uma militante junto com nós aí, e deixar claro aqui que meu voto é a favor disso aí, desse projeto, que vem muito aí a ajudar as mulheres aí, tá bom? Obrigado, Edilson. Então, senhor presidente, para encerrar minha participação na discussão desse projeto, primeiramente já quero agradecer aos vereadores que se manifestaram favoráveis. Acredito que os demais terão consciência na hora de votar também. Mas gostaria de enfatizar as falas aí dos vereadores que já discutiram também. Primeiramente, agradecer ao Hernando por esse dado aí, que é um dado nacional. O Martins, quando ele falou do jornal, hoje eu liguei para o GCE, fiz uma consulta com o nosso advogado e citei esses dois casos que me veio na mente, né, que inclusive saiu no jornal. Eu lembrei desse caso aí, mas não lembrava do nome das meninas, até por uma questão de respeito, a gente tem que manter esse nome em oculto. E, logicamente, que o caso da Dani, que teve uma maior repercussão aqui na cidade, né? Agora, o que o Rodrigo nos traz é um dado extremamente alarmante, porque, veja bem, em 2018, 69 casos, 2019, 94, e 2020, até abril, 58. Infelizmente, era uma curva que estava subindo. Então, como bem diz o Rodrigo, a gente não precisa de rodinha de conversa, a gente precisa de ação, e essa é uma ação extremamente importante, que venham outras mais, e o tema é muito abrangente, né? A gente precisa da ajuda de todos vocês, como já senti na interação aqui, e já fico, só por esse discurso, por essa conversa aqui, eu já saio feliz, porque outros vereadores estão tendo o mesmo sentimento que a gente, e a gente está confiante aí que isso vai virar uma realidade. Então, muito obrigado a todos, e vamos aguardar a votação. Gostaria também, antes de pôr em votação, fazer aqui a minha participação e dizer que eu encaro com muito repúdio esse veto do prefeito. É inaceitável. Há poucos meses atrás, fazendo lives e matérias no jornal, que estava dando todo o suporte para as mulheres, eventos na praça e tantas coisas. Mas na hora de algo real, veta o projeto. Nessa Casa de Leis, recepcionamos aqui diversas vezes o grupo de mulheres, o conselho de mulheres, palestra com as juízas, palestra com pessoas que vêm de fora para tocar nesse tema. Esse tema nunca foi tão debatido como nessa gestão. Diversas vezes aqui emprestamos a casa, cedemos a casa para discutir esse assunto. E na hora de se mostrar aí o chefe maior do nosso município, de fazer algo em prol, realmente, ele perde esse tempo todo, o projeto tem que vir aqui, o veto tem que vir aqui para ser derrubado. Então, fica aqui o meu repúdio, porque é uma coisa que não dá para entender. Qualquer ser humano que tem um mínimo de sensibilidade não vai nem pensar duas vezes em apoiar um projeto assim. E depois acusa os vereadores, alguns aqui, de fazer politicagem. Porque não existe outro motivo se não for politicagem.
do meu ponto de vista. É uma coisa, parece que pessoal. Ele fez o mesmo no projeto dos hidrômetros, fez o mesmo com o projeto do Ney. Projetos que, sabe, só trazem benefício, não existe pontos negativos. Mas ele faz questão de vetar e manda justificativas banais, lamentavelmente, com esses dados alarmando que a coisa só crescendo, mas na hora de efetivar algo concreto, que sinaliza até a sua própria humanidade e solidariedade, não. É lamentável. Então fica o meu repúdio a esse tipo de atitude. E digo mais, ainda pode correr o risco desse presidente ter que promulgar, porque nem isso ele anda fazendo. Não anda nem promulgando as leis que são aqui, os vetos que são derrubados. Isso é lamentável. Eu coloco em votação aqueles que discordam que se levantem agora. Só um minutinho, Pedro. Sim. Como trata de um veto, e no veto sempre dá aquela confusão, sim. Eu ia pedir para que Vossa Excelência avisasse certinho quem é a favor do veto e quem for contra o veto. Tá. Quem é a favor do veto, permaneça como está. Quem é contra o veto, que se levantem agora. Aprovado por unanimidade. Parabenizo a cada um de vocês. Obrigado. O veto foi derrubado por unanimidade. Por favor, senhor secretário, pode continuar a leitura na sequência. Projeto de Lei Complementar de número 2 de 2020, autoria Fernando Lopes da Silva. Dispõe sobre a suplementação de crédito adicional suplementar e especial no orçamento vigente e da outras providências. O projeto está em discussão. Só para deixar registrado nessa Casa de Leis, o convênio é um valor de R$ 186.402,97 para a implementação do Centro de Educação Ambiental no Parque Ecológico. Valor da contrapartida, R$ 16.203. E o valor do convênio para a reforma da Praça Coronel Antônio Franco é no valor de R$ 300 mil, uma contrapartida no valor de R$ 19.510,35. Muito bem. Eu gostaria, antes de vocês votarem, lembrar aqui alguns pontos que foi elucidado na audiência pública, né? Na reunião, audiência pública não, reunião que fizemos aqui para pedir os devidos esclarecimentos. Primeiro, todos esses projetos, eles têm essa pequena contrapartida do município. A verba está vindo do governo estadual ou federal. Então, todo esse projeto, eles não contemplam as verbas municipais, o dinheiro do contribuinte, além do que essa pequena contrapartida que está aí descrita. Quero deixar também registrado aqui que tivemos acesso aos projetos, disponibilizamos na casa para os demais vereadores e fizemos até uma ressalva, né? Realmente o projeto para a reforma da praça não contempla só a praça, contempla a rua, passagem para pedestres, cadeirantes, enfim. Então vai ficar bom. E deixamos registrados aqui, inclusive, a necessidade de que o governo municipal, esse está chegando no fim, que os próximos, né, possam também se atentar às demais praças das periferias, que necessitam também ser contempladas com projetos e ter as suas melhorias. O projeto está em votação. Aqueles que discordam, que se levantem agora. Aprovado por unanimidade. Primeira votação. Aprovado por unanimidade na primeira votação. Nesse momento, senhor secretário, continue com a leitura. Projeto de Lei do Legislativo, autoria Nelson Maciel de Góes.
Altera o inciso 1º do artigo 8º da Lei Complementar de número 2.282 de 2012, de 18 de dezembro de 2012, que regulamenta o artigo 93 e 107 da Lei de número 2.196 de 2011, concedendo o auxílio alimentação. Projeto de autoria do vereador Nelson Maciel de Góes está em discussão. Projeto de lei complementar, emenda 1 de 2020. Eu queria aqui justificar a emenda criada por mim, alterando o dia do 13º auxílio alimentação aos funcionários públicos, para que receba juntamente com o 13º salário. Tendo em vista a necessidade e a procura de muitos funcionários pedindo o benefício do ticket, que proporciona a eles uma ajuda de custo, explico por quê. Com esta renda extra, eles poderão montar sua cesta de Natal, aproveitando dos descontos, promoções, ofertas especiais, o que não ocorre hoje em nosso município, pois os beneficiários somente receberão esse auxílio no mês de fevereiro do ano próximo. Esse decreto, se aprovado, entrará em vigor a partir de janeiro do ano que vem, devido ao planejamento e respeitando a lei orçamentária. O projeto está em votação. Aqueles que discordam, que se levantem agora. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, por gentileza, proceda à leitura da emenda. Emenda número 1, projeto de lei de número 11 de 2020. Altere o inciso 1º do artigo 8º da Lei Complementar de número 2.282 de 2012, de 18 de dezembro de 2012, que regulamenta o artigo 93 e 107 da Lei de número 2.196 de 2011, que concede o auxílio à alimentação dos servidores públicos do município de Boituva, bem como aos servidores contratados temporariamente através do regime CLT, sob a forma de vale alimentação e de outras providências. A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Aqueles que discordam, que se levantem agora. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, por gentileza, proceda à leitura do projeto de resolução. Projeto de resolução, autoria, mesa diretora. Assunto: fixa os subsídios dos vereadores para a legislatura 2021 a 2024 e dá outras providências. A emenda, o projeto de resolução está em discussão. Está em votação. Aqueles que discordam, que se levantem agora. Aprovado por unanimidade. Entendi. Tá. Nesse momento, passaremos ao uso da tribuna e logo após eu quero lembrar a todos os vereadores que haveremos a sessão extraordinária porque os projetos necessitam de segunda votação. Fará uso da palavra, então, vereador Valdivino Antônio Marcus. Senhor presidente, colegas vereadores, serei muito breve. Quero falar um pouquinho dos requerimentos que fiz nessa noite. O primeiro deles existe uma lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 que autoriza
a distribuição imediata de gêneros adquiridos com recursos do PNAE aos pais e responsáveis e estudantes matriculados na rede de educação básica, em razão da situação de emergência, calamidade, enfim, tudo isso que nós já sabemos. Diversos municípios da nossa região metropolitana já promulgaram essa lei e aliás, já tomaram essa atitude de fornecer esses gêneros alimentícios às famílias carentes, e como Sorocaba e outros mais. E nós, segundo algumas conversas com a secretária da Educação, não tem jeito, que é pago por refeição, é pago por refeição e não por contrato. O fato é que o recurso veio. E ele pode ser convertido em comida. De que forma? Pode ser comprado e feita a marmita. Afinal de contas, as mercadeiras até dispensadas foram. Mantinha, inclusive, os empregos das moças. Nós sabemos já citamos algumas vezes isso, que a criançada, uma grande maioria, vai para a escola para se alimentar. Né? Vai para se alimentar e contava com aquela alimentação e hoje o prefeito. Então, existe embasamento legal, existe um decreto federal também, do 201 de 67 também, e a lei orgânica do nosso município também, no artigo 14, parágrafo 1º, também dá essa possibilidade. Então, eu fiz esse requerimento. Por que o prefeito não fez uso dessa autorização prevista em lei até agora? Você não fez porque informa porque não fez. Você está fazendo qual a quantidade de refeições que foram fornecidas até o momento? Então, existe embasamento legal? Sim. Não quer fazer? É outra conversa. Vamos ver a resposta, né? Outro requerimento que fiz é referente aos diversos tipos de serviços que são oferecidos, não só em Boituva, como em todos os municípios do nosso país, como Uber, Sevi, 99, Cabif, etc. Tem uma série de aplicativos que fornecem o serviço de transporte individual de passageiros. E esses dias, uma publicação dessa empresa Sevi estava recrutando motoristas para prestar serviços vamos dizer, esse tipo para recrutar para fazer esse tipo de serviço para essa empresa. Muito bem. Obviamente que nós somos contra esse tipo de serviço. Nós queremos esse tipo de serviço, só que seja regularizado. E numa pesquisa dentro do município, essa empresa estava recrutando e ela não tinha nenhum registro no município, nenhuma regulamentação no município de Boituva. Então, o que o taxista quer? Obrigações iguais para terem direitos iguais. Hoje só tem os direitos iguais, mas as obrigações não são iguais. Aí, depois se tiver tudo regularizadinho, beleza? Aí é uma lei da oferta e procura. O cidadão vai ter as opções de tomar o serviço daquele que ele achar mais conveniente e mais em conta para o bolso dele. Então, esse requerimento vem de contra isso. Porque se não existe no cadastro municipal nenhuma empresa inscrita, por que esse pessoal está recrutando? Então, e eu digo mais para vocês, o pessoal dos aplicativos querem regulamentação. Vai evitar esse tipo de confronto com o taxista, eles querem essa regulamentação. Então, esses foram os dois requerimentos
Eu ouvi que o companheiro, o colega Uca, deve falar alguma coisa a respeito dos requerimentos que fizemos, visto daquilo que nós levantamos da Carcovid, e eu vou deixar esse comentário para o colega. Afinal de contas, é o presidente da nossa comissão. Ok? Então, um abraço a todos, obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, vereador Val. Fará uso agora da palavra, da tribuna, o nobre vereador Adilson Aparecido Leite. Boa noite a todos. Gostaria hoje de comentar aqui um requerimento. Entre um e outros, foram 2 reiterados para o hospital que não foram respondidos até no prazo permitido. Então, com toda a educação, estamos reiterando esses requerimentos para obter informações do hospital. Gostaria de comentar aqui até um requerimento que eu fiz na sessão passada, mas, infelizmente, devido a essa pandemia, não estava vendo tribuna, mas como o assunto é pertinente, importante, gostaria de comentar. Apresentei um requerimento onde há uma cobrança muito antiga desta Câmara, muito antiga dos munícipes, dos pacientes que fazem tratamento em Jaú. Para quem já conhece ou teve algum parente que já teve esse problema, teve que se tratar em Jaú, muitos nem gostam de falar o nome. Eu tive vó, tios, tias que passaram por isso, e não é fácil. A pessoa tem que sair de Boituva 2 horas da manhã, 3 horas, para seguir uma viagem até Jaú. Chegando lá, o paciente, ele é atendido 1 hora, 1h30, leva o atendimento, alguns que vão fazer quimioterapia, e ficam lá aguardando até os demais liberarem para retornar para casa. Qual que é o pedido desse requerimento? Diversas cidades já fizeram uma locação de uma casa de apoio lá em Jaú. Tem pacientes que vão lá e tem que fazer uma quimioterapia, radioterapia, 30 dias em seguida, descansando no final de semana, às vezes. Você imagine um paciente, ele tem que passar por uma sessão de quimioterapia, aí ele vai numa viagem daqui lá, questão de horas de viagem, faz essa quimioterapia, tem que ficar aguardando lá, depois retornar no final do dia, no final da noite, que já chega aqui, no outro dia, partir para essa batalha outra vez? Nada mais coerente do que uma casa de apoio. Então, este vereador aqui, já ouvi demais vereadores solicitar isso também, vem aqui pedir encarecidamente para o executivo, para o senhor prefeito, que eu já conversei com ele, e não me deu resposta, nem verbalmente, para que atenda a este requerimento, que é a voz do povo que pede, clama por um apoio desse, uma casa de apoio lá em Jaú, para que atenda nossos munícipes, nossos irmãos que fazem esse tratamento. Então, fica aqui esse pedido aqui, esse requerimento. Até apresentei na sessão passada, no dia 11 de maio, mas, devido aí não estar usando a tribuna, não deu para a gente abrir para a população este pedido. Também
Gostaria de falar do nosso momento político no país, no mundo, onde a gente vê lá em Brasília brigas políticas, discursos de ódios que não ajudam em nada. Vamos nos unir aqui no município. Também discordo de muitas coisas aqui, mas vamos nos unir para o vírus não vencer a gente, para nós vencermos o vírus. Vamos unir, melhorar o diálogo. A gente vê lá um congresso em Brasília, uma confusão, uma acusação, congresso contra o executivo lá, Senado, e aqui nós temos o legislativo e o executivo. Diversas vezes já vim a essa tribuna e peguei pesado aqui. Mas hoje, venho aqui pedir para todos, vamos nos unir, vamos trabalhar junto para a gente vencer esse vírus. Logicamente que estamos vivendo, graças a Deus, num país democrático. Às vezes algum conflito entre executivo e legislativo é necessário, porque vivemos a democracia. Mas, porém, vamos ser coerentes, tudo no seu devido tempo. Muito obrigado. O nobre vereador Joelmir Pereira Camargo. Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários da casa, senhoras, senhores, uma boa noite a todos. Inicio a minha tribuna, mas explodindo de felicidade, porque hoje votamos o veto do prefeito com relação ao projeto apresentado por mim, mas na verdade é um projeto da casa, porque todos os vereadores abraçaram e acamparam essa ideia de proteger as mulheres. Já no primeiro momento, quando o projeto foi votado por unanimidade, já me deixou extremamente feliz. Porém, jamais imaginávamos que o senhor prefeito vetaria um projeto de tamanha importância. Os números, como bem disseram aqui os vereadores durante a discussão do projeto, são alarmantes. Acredito que esse foi até um start para essa casa, porque temos que olhar e temos que ter um olhar mais atento, um olhar especial às mulheres da nossa cidade. Durante a discussão, eu até esqueci de citar, de comentar, que quando soube do veto, e olha que eu pedi ainda o adiamento para mais uma sessão, quando soube do veto, eu consultei o secretário da pasta e disse a ele, fale com o seu prefeito, ainda dá tempo de retirar o veto. Mas, infelizmente, a pessoa com quem a gente tem que deixar aos nossos cuidados, o nosso munícipe, simplesmente virou as costas. Simplesmente não está nem aí com a causa. Mas aqui temos uma casa legislativa de guerreiros e guerreira que não colocaram na pauta algumas divergências políticas e ideologias e votaram para as mulheres. Então, sou extremamente grato a todos vocês que derrubaram o veto do prefeito e puderam dar um pouco de dignidade a essas mulheres. Também gostaria, senhor presidente, nobres vereadores, de falar sobre os trabalhos da CAR, da Comissão de Assuntos Relevantes, que acabou de receber, na última sexta-feira, cópias dos contratos
Mas a CAR, a comissão composta por esse vereador que vos fala, pelo vereador Adilson, pelo vereador Val, tem muito trabalho, porque recebemos os contratos, mas não temos detalhes de cada contrato que está sendo executado e algumas dispensas de licitações referentes ao Covid. No período pós-Covid, né, no período que foi decretada a pandemia e foi decretado o estado de calamidade pública no nosso município. Uma das primeiras atitudes da CAR, foi estará encaminhando esses trabalhos também para a comissão CFO de Finanças e Orçamento. Precisamos da ajuda desses vereadores, porque realmente requer um cuidado especial. Também a CAR esteve presente, preocupada com a situação, porque não é só apenas fiscalizar e também participar de ações que norteiam esse tema, que é o Covid, né? Nós temos que saber, a CAR está representando a Câmara, e a Câmara representa toda uma coletividade, todo um município, porque nós somos aqueles que ficam de frente. Então, nós temos que levar, através da CAR, algumas ideias e temos que debater também com o Executivo e com os órgãos que estão à frente dessa pandemia, quais as melhores situações, quais as melhores opções que nós vamos tratar para o nosso município com relação ao Covid. E numa dessas ações, a CAR também esteve visitando a presidente interina do hospital e nos deparamos com uma situação também preocupante, aliás, muito preocupante, porque o Hospital São Luís, ele tem seu maior cliente, a própria Prefeitura Municipal de Boituva. Ela recebe um repasse de 1.150.000. E a outra parte vem dos convênios. Porém, com a pandemia, muitos convênios deixaram de entrar, muitas consultas que gerariam uma receita deixaram de acontecer. E o hospital está enfrentando, sim, dificuldades. Vou citar mais um exemplo. Muitos funcionários que estão no grupo de risco. Então, o vereador Val e eu, juntamente com o vereador Adilson, eu fiz um requerimento, e o CAR vai fazer também, porque há um comprometimento do Executivo de arcar com as despesas do pessoal no Hospital São Luís. E para finalizar, eu deixo aqui um dado que acredito que a maioria dos vereadores já sabem. Quando a gestão do Hospital São Luís estava sob o comando da senhora Judite, o repasse era de 1.600.000. Quando voltou ao Hospital São Luís, esse repasse caiu para 1.150.000, ou seja, uma queda de 450.000. Então, só para finalizar, senhor presidente, e vou ser bem rápido, a CAR está trabalhando muito, precisa da ajuda de todos, e o hospital precisa muito mais. Muito obrigado. Fará uso da palavra o vereador. Vereador, se quiser, pode usar daí mesmo, tá? Nós recebemos aqui uma dica do nosso médico, vereador Hernando, para utilizar os próprios microfones. Agradeço, doutor Hernando, pela dica. Pode usar daí. Eu queria aqui cumprimentar ao presidente, aos nobres colegas vereadores e o público que nos vai ver no dia de amanhã. Eu vou falar aqui sobre um projeto de lei aparentemente simples, pode se tornar uma queda de braço entre a Prefeitura de Boituva e a Câmara de Vereadores. Foi mantida na ordem do dia. O Legislativo aprovou a matéria
mas o chefe do executivo vetou. Falo da mudança da data do ticket de alimentação. Nós, parlamentares, temos a oportunidade de derrubar o veto e manter a lei aprovada. Mas, para isso, terão que se mobilizar, já que a derrubada de um veto do prefeito requer a chamada maioria absoluta, que reúne a metade, mais um do total de vereadores. No dia 29, foi o dia do pagamento, e agora, por lei, o prefeito deveria ter pago o ticket de alimentação aos servidores, mas não o fez. Quando derrubamos o veto, era para o prefeito sancionar a lei, e o prefeito não acatou. A Câmara, por sua vez, tem que esperar um prazo de 15 dias para que o presidente sancione. Passando esse prazo, como o projeto é constitucional e o parecer foi favorável ao projeto de lei, então se torna válido e o executivo terá que executá-lo, pois o prefeito, os servidores esperavam mais do senhor. Por esta razão, o senhor é quem conhece, ou deveria conhecer, as principais necessidades dos servidores que tu representa. Também cabe a mim, naturalmente, como legislador, elaborar as leis que regrarão a conduta da sociedade e dos seus representantes. Por isso estou aqui, conte sempre comigo, sempre estarei com quem necessite. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Nelson. Farei uso da palavra agora. Ainda tem tempo. Muito bem. Gostaria de, nesse momento, falar aqui, rapidamente, o primeiro assunto que me traz aqui para falar agora é sobre uma reunião que aconteceu a semana passada, lá na prefeitura, sobre o projeto que esta Câmara aprovou, projeto da individualização dos hidrômetros. Agradeço os vereadores que foram a favor, 7 vereadores nos ajudaram, e esse projeto está em vigor. A síndica do Vida Nova, condomínio Vida Nova, que tem 300 famílias, foi chamada lá. E aí ela me pediu para acompanhar para a reunião. Achava este vereador que a reunião era para discutir como que a Sabesp iria se adequar a essa lei. Mas, para minha surpresa, a reunião era para desestimular a síndica, que representa as 300 famílias, a sonharem com isso. A reunião tinha o objetivo de desacreditar que essa lei a Sabesp tem que cumprir. O chefe do executivo, aquele que foi eleito para buscar os melhores interesses da população, estava ali dando aval para que a Sabesp pudesse se desprender das suas obrigações. Percebam, gente, que situação que chegamos. Tive ainda o desprazer de ver o prefeito contar com o apoio de um dos nossos vereadores que lá estavam, e ainda disse, olha, essa lei que o senhor fez aí é só para enganar as pessoas. E eu fui para o Google, encontrei lei semelhante em Natal, Palmas, Goiás, Mato Grosso, Campo Grande, Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo. Leis propostas por vereadores em outros lugares pelo Executivo e leis que estão em vigor desde 2001, em outras cidades, 2007, 2003, e assim, 2011 e assim por diante. Ou seja, aquilo que essa casa deliberou e promulgou agora, em 2020, outras cidades já fizeram pelo seu povo e com o apoio de seus governantes. Algumas vezes partiu do legislativo, de algum vereador, outras vezes partiu do próprio prefeito, mas se preocuparam, não importa de quem partiu, se preocuparam e ajudaram o povo. Para minha surpresa, o caráter da reunião, senhores, uma pena não ter gravado, era justamente isso. Eu tive que ver o chefe do executivo dando o aval
para que a Sabesp descumprisse a lei. Né? Olha, não pode, né? Como é que o senhor vai cumprir essa lei? Explica aqui para o pessoal como é que funciona. E ele foi falar de todas as regras de condomínio, que é o motivo da gente fazer uma lei, para disciplinar aquilo que ela não contempla. Uma lei é criada, e aí eu sugiro àqueles que têm dúvida, que vão lá. Né? Em direito você aprende como é que é criada uma lei, por que uma lei é criada? Vale isso, para disciplinar as regras que vão permitir algo mais justo para a sociedade, para as pessoas, para os munícipes. E nessa relação, não tem justiça para quem mora, principalmente nos condomínios populares, como é o caso do Vida Nova 2, do Vida Nova 3, do CDHU e agora do Világio das Oliveiras, que está para ser entregue. Então, senhores vereadores, eu até separei aqui uma legislação que eu achei que era para isso a reunião, né? Recomendo aqui ao vereador que também trabalha na Sabesp, isso aqui, o que eu vou ler aqui está no site do SAI de Sorocaba, que também é uma empresa de água, concessionária de água. A Sabesp é uma concessionária de água. Percebam, e lá na página do site tem uma página que diz assim: informações sobre a individualização, serviço autônomo de água e esgoto da Sabesp. Isso aqui que eu estou lendo está na página deles. Eles criaram uma página inteira para explicar, porque lá eles versaram sobre esse assunto no ano de 2007. Se tornou lei em Sorocaba a individualização dos hidrômetros. E aí, como fazer? Então eles explicam, olha, quem quer a individualização, e está ali todas as regras. O que o condomínio, porque é o que a gente está disciplinando aqui, para condomínio, tem que fazer. Para solicitar a individualização, será necessário. E aí começa uma lista de coisas que é necessária. Depois, ele vai ter lá a segunda parte, documentos necessários para o cadastro dos imóveis e dos proprietários. Depois vai ter ali dados que devem constar na planilha dos proprietários. E aí vem uma série de dados que eles requerem. A responsabilidade do SAI, que é a autarquia, que é a empresa que faz ali as leituras. E essa aqui que eu quero ler para vocês. Diz aqui, ó, a troca e aferição do macromedidor, o hidrômetro principal, que é aquele que fica lá fora, que a Sabesp sempre diz nas reuniões, a gente não pode entrar lá dentro, que a responsabilidade lá dentro é do síndico. Então percebam que aqui o SAI está dizendo a mesma coisa, ó. Troca de aferidor macro, hidrômetro principal, que é fora, assim como a manutenção preventiva e corretiva do mesmo. Manutenção da rede de água até o cavalete da ligação principal. Então, que é hoje a mesma coisa que a Sabesp alega. Olha, a gente não pode entrar lá, porque a nossa responsabilidade é só até o cavalete. A regra do SAI também. Percebam. Terceiro, manutenção na rede de água até o cavalete da ligação principal, é o que eu acabei de ler. Manutenção da rede de esgoto até o ramal na entrada do empreendimento. Mesma regra que está em vigor hoje. Efetuar leituras, e aqui muda, então pode, ó. Efetuar leituras mensalmente e emitir as contas individuais das unidades autônomas. Ou seja, a responsabilidade do SAI é a mesma que a Sabesp tem aqui e alega que não pode entrar dentro dos condomínios. É até o cavalete para água, para esgoto, porém para individualização, que é isso que a lei que nós votamos aqui veio disciplinar, ela passou a ter responsabilidade. Está aqui, registrado. Então, as leituras do principal, dos individuais, é por conta do SAI. Percebam. E uma outra coisa importantíssima aqui, suspender o fornecimento, só 2 minutos para mim concluir esse assunto, que é muito importante. Suspender o fornecimento de água dos imóveis inadimplentes, também é responsabilidade do SAI, da concessionária de água, porque jamais o síndico, legalmente falando, ele vai poder ir lá e cortar a água de alguém. Imagina, se o cara que mora em cima ainda sabe que foi o síndico que cortou a água. É difícil para o inadimplente. Veja que isso está tudo disciplinado, a cidade está aqui do lado como referência. E essa mesma legislação eu achei na cidade de Natal. Só que lá o prefeito ainda foi além. Ele baixou um termo, a lei foi criada em 2006, semelhante à que a gente criou aqui,
tem algumas coisas diferentes, muito pouca, mas o objetivo é o mesmo. E em 2006, a lei estava semelhante à de Sorocaba. Só que em 2007, o prefeito ainda melhorou a lei, porque ele passou a responsabilidade dos hidrômetros individuais também para a concessionária de água. Fez um termo de usação, é muito legal. O que eu quero mostrar aqui é que quando um governante ele quer ajudar, primeiro, ele tem poder, ele tem legalidade, sim, tá? Para promover isso, e ele faz o que é necessário para ajudar o seu povo. E lá em Natal eles melhorou. O que era semelhante em Sorocaba, o que acontece? Lá eles fazem um termo de doação, o condomínio doa os hidrômetros para a agência de água, tudo. E a partir dali, não as redes de esgoto, nem nada disso, o hidrômetro. Porque a cada 5 anos, me parece que o hidrômetro ele precisa ser trocado ou algo assim. Eu não sou especialista, mas pelo que eu vi aqui. Então, a própria empresa de água já passa a ser dela, os hidrômetros, não a responsabilidade de fazer manutenção na rede ou coisas assim dentro. Continua tudo igual. Só que aí ela passa a fazer a troca dos hidrômetros quando ela acha necessário, ou a cada 5 anos, ou quando é avariado, enfim. Então, perceba, eu estou tendo esse discurso para mostrar o seguinte: a lei que nós aprovamos aqui, ela é legal, ela é constitucional, porque muitos municípios já a têm e as concessionárias de água estão cumprindo. E, lamentavelmente, o prefeito, em vez de fazer uma reunião para cobrar da Sabesp como adequar a essa realidade, foi fazer uma reunião para dizer que a Sabesp acho que não pode cumprir a lei, não. Gente, pelo amor de Deus, esse é o tipo de prefeito que a gente tem aqui. Lamentavelmente. Uma vergonha. Senhor presidente, só em edição extraordinária, vamos dizer assim, eu acabei de receber aqui, eu e o Uca recebemos do nosso deputado querido Arnaldo Jardim, que foi publicado sexta-feira pelo Ministério da Saúde, a portaria 1448, o repasse da segunda parcela de auxílio financeiro emergencial ao Hospital São Luís. Acabamos de saber isso e eu queria deixar isso, todo mundo ficasse sabendo. Esse auxílio é para combate à Covid e o Hospital São Luís recebe R$ 397.847,37. Só queria registrar isso e mais um alento aí para ajudar o pessoal do hospital. Só queria deixar isso registrado. Obrigado, presidente. Desculpe da intromissão. Ok. Muito bem, pessoal. Nesse momento, nada mais havendo a tratar, não há mais inscrição para a tribuna. Eu declaro encerrada esta reunião, esta sessão, e logo após esta, já iremos recomeçar a sessão extraordinária para discutir os projetos de lei complementares. Declaro encerrada essa sessão. Convido os demais vereadores a tomar assento para a gente poder começar a próxima sessão. Até o fim, caiu aqui, ó. Tá louco? Ui, o filho já embora. Eu ia. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária, extraordinária, para deliberação dos projetos de lei complementares em segunda votação. Por gentileza. Projeto de lei complementar de número 2 de 2020, autoria Fernando Lopes da Silva. Dispõe sobre a suplementação de crédito adicional suplementar e especial no orçamento vigente e da outras providências. Projeto de lei está em segunda votação. Discussão, né? Discussão, desculpe. Está em segunda discussão. Votação. Está em segunda votação. Aqueles que discordam, que se levantem agora. Aprovado com a ausência do vereador Hernando.
Será que ele está com problema de conexão? Alguém pode checar antes da gente continuar? Por gentileza, dá uma olhada. Só um minuto, a sessão está suspensa por 1 minuto. Você vai tentar o contato com o vereador Hernando. Tá sem som aqui. Não sei se... Oi. Calma aí, só um minutinho. Deixa eu só sair daqui para... Do Pedro, que é vermelhinho aí, o áudio dele. O primeiro lá. Tá. Rodrigo também, Hernando também, Martins também. Por que a imagem do plenário eles estão tudo de pé? Então, tá parecendo que votaram lá, né, Rodrigo? Tá sem som. O Thomas desligou meu microfone aqui. De silêncio. Pareceu silêncio, mas tá mudo lá. Ó, o microfone do Pedro tá marcado fechado. O do Hernando também. Ô, plenário, estão ouvindo a gente? Aí, agora abriu. Pedro abriu. Olha lá. Acho que agora nós podemos encerrar nossa sessão. Os vereadores estão ouvindo agora aí? Agora sim, mas vocês ficaram de pé aí, o que que era? A gente não entendeu, não ouviu. A gente estava fazendo 1 minuto de silêncio em memória à mãe da servidora Cíntia, dessa casa, que faleceu. Ok. 1 minuto de Cíntia, silêncio. minhas condolências, a gente não ficou de pé, nem o Hernando, nem o Val, nem o Rodrigo, nem eu. Não ouvimos nada. Não ouvimos. Problema técnico. Tava mudo. Sugiro que façamos já para a próxima sessão a moção para... De pesar. Perfeito. Senhores vereadores, deixa eu dar os recados finais aqui. Senhor presidente. Sim. Questão de ordem. Como nós fizemos a votação, a segunda votação do projeto de lei complementar, eu acredito que o Hernando não estava presente por uma falha na conexão. Gostaria de pedir aqui para a nossa assessoria técnica se poderia estar incluindo a manifestação dele com relação ao voto. Ok. O projeto de lei foi votado. O vereador Hernando é a favor ou contra? Segunda votação. O Hernando está ouvindo, a favor. Hernando? Que fique registrado o voto a favor do vereador Hernando.
Então, foi unanimidade. Antes de encerrar a presente sessão ordinária, considerando que o projeto... Desculpe. Essa folha não. Próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, nossa próxima sessão será no dia 15 de junho. Declaro encerrada esta sessão extraordinária. Uma boa noite a todos. Porra, a máscara do Hernani.